Rapaz, o Palmeiras ganhou do Cruzeiro, mas o Inter perdeu pro time do Botafogo. Desse jeito, o Botafogo chegou a 76 pontos e o Palmeiras continua na briga, mas vai a 73 pontos. E aí tem que vencer de qualquer maneira o Fluminense e torcer para uma derrota do Botafogo contra o São Paulo no Newton Santos. É brincadeira? Podemos dizer aí que já era, né? Olha só o que o pessoal da imprensa falou. O pessoal do Linha de Passe analisou essas partidas, essa vitória dos dois, tanto de Palmeiras como de Botafogo, e a gente vai ver o que eles falaram, o que eles tiram disso aí. O que será que vai acontecer no domingo, hein? Acaba dependendo dos outros. Aí os outros de alguma forma ajudam, que maravilha que você fez sua parte e o outro acabou ajudando e pronto. E quem depende só de si querer, Botafogo conseguiu um baita resultado. Um baita resultado. Essa vitória fora de casa, a gente discutiu o seguinte, Birner. Estamos aqui com o Birner, você viu com o Jean Oddi, com o Pedro Ivo Almeida, com o Paulo Calçade. E aí, Birner, é o seguinte, porque a gente falava, você tá voltando de Libertadores, então se beliscar um empatezinho com o Inter fora, pode resolver a parada em casa contra o São Paulo. O Botafogo, ele inverte essa situação e fica numa situação mais cômoda, porque ele vence o Inter fora de casa e vai depender só do empatezinho contra o Botafogo, contra o São Paulo. Que o campeonato acabou. Né? Que o campeonato acabou, a gente viu hoje, derrota pro Juventude em casa. São Paulo ganhar de 10-0, perder de 10-0, fica no mesmo lugar da tabela. Exatamente. Faz umas 3 rodadas já isso aí. Exatamente. Isso que o São Paulo largou. Você acabou de falar, o São Paulo de alguma forma ajudou o Juventude, ajudou o Grêmio. E agora vai jogar com o Botafogo. Tem problemas aí financeiros e de gestão, mas vamos falar do que interessa. Um senhor resultado, um jogo dificílimo pro Botafogo, sim, com um golaço. Vale lembrar que o Botafogo não obrigou o Rocher a fazer nenhuma defesa, o Inter impôs bastante dificuldade. Eu acho que esse jogo, eu tinha alguma dúvida, eu gosto de falar por mim, não por a gente, que se tirar o peso do jejum de títulos, como o Botafogo conseguiu, ganhando a Libertadores, o principal torneio da temporada, se isso ia gerar um relaxamento, a gente sabia que sim, mas qual seria o impacto do relaxamento? Será que isso ia tirar a concentração porque o jogo importante era logo em seguida? Se fosse daqui 2 semanas, eu não tenho nenhuma dúvida que seria positivo, né? Mas logo em seguida, e eu acho que foi muito positivo. Porque se alguém falava sobre a questão da confiança, a questão da qualidade de jogo, os jogadores vão cair, o desempenho vai cair, tanto que o desempenho no Campeonato Brasileiro algumas vezes vinha sendo, nessas rodadas antes, a gente lembra dos jogos contra o Cuiabá, Criciúma, o time parecia meio assim, bombardeava, engolia o adversário, mas a dificuldade para fazer gol, né? Então a gente sentia ali que toda aquela carga estava nas costas desses jogadores que jogaram o melhor futebol, jogam o melhor futebol da temporada, que estão no time que tem mais qualidade, ou que mostrou mais qualidade no ano. Tudo aquilo para mim era muito claro. Hoje foi o contrário. O jejum de títulos mostrou que aquilo acabou. A não ser que aconteça alguma coisa muito atípica, muito diferente, o Botafogo será campeão brasileiro na última rodada. Eu não dizia que era favorito antes dessa, eu dizia que ele tinha vantagem. Favoritismo era uma coisa maior. Agora sim o Botafogo é favorito. A combinação, Calçade, é perder para o São Paulo e o Palmeiras ganhar o seu jogo contra o Fluminense. O Fluminense que eu não sei como vai estar na última rodada. Você vai estar livre do rebaixamento, você vai estar precisando de pontuação, depende do jogo do Bragantino amanhã também, enfim, depende de si também. Enfim, vamos ver como é que vai ser essa última rodada. O Fluminense é muito ruim precisar de pontos na última rodada. Tem uma chance, o Palmeiras tem uma chance, mas ela é bem pequena diante do Botafogo. Acho que o Botafogo, esse resultado é um resultado enorme. Porque a gente não pode esquecer o que aconteceu no sábado, né? Esse time que entrou em campo, quase todos eles, jogou todo o tempo, menos 1 minuto, 1 minuto com 11 e os outros todos com 10 jogadores. Fora a tensão do título, a expectativa, se o desgaste, né, você suga o jogador do ponto de vista físico, técnico, a tensão tática, o emocional e a descarga que vem, mas aí eu vejo algo muito positivo por o jogo estar muito próximo, que é esse time já estava preparado antes da conquista da Libertadores para ter um foco, porque ele não sabia se ia ganhar a Libertadores, né? Era muito possível, mas a certeza só vem com o jogo. E logo no primeiro minuto, pintou uma incerteza. Com 10 vai dar? Deu, muito bem. Foi histórico. Mas então era um Botafogo que, na minha visão, já estava sendo preparado para ter
uma atenção especial. E sabia que não poderia comemorar muita coisa. Ele ganha a Libertadores, vem para o jogo da quarta-feira. Aí ele tem o jogo no domingo para decidir o título, que não está decidido, então não dá para fazer nenhuma festa essa semana. E aí ele, foco. Se ele ganhar o título, ele já embarca, ou não, né? Se ganhar ou não, vai embarcar do mesmo jeito, para um outro evento que é muito importante. E em uma semana está jogando a semifinal do Mundial. Então sabe, esse momento para extravasar, ele é tudo controlado nesse momento, nessa situação do Botafogo. Acho que o time aprendeu a conviver com isso, porque todos sabem a oportunidade que tem, já estão na história do clube e podem entrar ainda numa prateleira ainda mais alta, né? Então foi um resultado extraordinário, cara. O Botafogo fez 1-0 e aí passou a se defender com a hiperpressão do Internacional, que não conseguiu a vitória, e o Palmeiras tornou o Cássio o maior jogador do primeiro tempo. O segundo tempo foi outra conversa para o Cássio, e o Estevão definiu no final. Foi espetacular. Ainda há uma chance, mas é difícil. Acho que ganhar do Flu, ele vai ser um jogo, vamos ver o que o Flu é capaz de fazer também amanhã contra o Cuiabá, né? Como vai chegar o Fluminense para esse jogo, mas o São Paulo não é mais resistência para ninguém. Então você presume que o Botafogo vai ter, na última rodada, um adversário que largou mão do campeonato. Sim. Essa é a história, é a verdade. Que é uma coisa que quem conhece o dia a dia do São Paulo no CT sabe que ele tem sido muito diferente da época em que jogava as decisões em Copas. Só para passar aqui para o Jean, então, a gente vai fazendo as contas, né, Jean? A gente vai passando um por outro aqui, olhando a tabela e tal. Você falou do Fluminense, que vai ser o próximo adversário do Palmeiras, só para se entender, né? O Fluminense joga nessa quinta-feira contra o Cuiabá. O Cuiabá já está rebaixado. O Fluminense jogando em casa, precisando das suas próprias forças para ganhar do Cuiabá, não conseguir, aí tá fazendo um esforço imenso para cair, né? Mas aí é o seguinte, tem o Bragantino também na parada, que faz um jogo contra o Atlético Paranaense. Eu tava olhando aqui a última rodada, faz o jogo contra o Atlético Paranaense, isso, fora. Aí é o seguinte, o Bragantino pode ir a 41 se vencer fora, né? Passa o Criciúma, fica em 17º, e aí o Fluminense vencendo vai a 43, ou seja, ainda chega na última rodada, né? Com um perigo, se perder o Bragantino vencer, aí ele pode ser rebaixado. Só para mostrar qual o cenário do adversário do Palmeiras no próximo final de semana, aí na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, como lembrou bem o Calçade, teve Estevão brilhando mais uma vez e decidindo, né? O Jean, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a todos. Eu acho assim, primeiro que pouco importa, na verdade, para o Palmeiras quanto imbuído, quanto estimulado o Fluminense vai estar. Tem que vencer, né? Sim, tem que vencer, mas eu acho que independentemente disso, para mim, sinceramente, o campeonato está resolvido. Eu não acredito absolutamente no São Paulo vencer o Botafogo no Rio de Janeiro. Eu não estou nem falando pela questão de que o São Paulo daria eventualmente o título ao Palmeiras se vencesse. Não é nem por isso. É porque o São Paulo é o time que perdeu hoje em casa para o Juventude, que perdeu na última rodada para o Grêmio, que vai pegar um Botafogo, que é o melhor time do Brasil, jogando em casa por um empate para ser campeão. Junto com a sua torcida que vai então, lotar o assim, Santos. sinceramente, até por isso, como eu acho que o Botafogo já é o campeão brasileiro, ele carece de uma formalização no próximo domingo. Eu acho que para ele o gol do Estevão hoje foi legal. Foi bom, né? Foi bom, porque é o que acontece. O Botafogo vai precisar confirmar apenas o título dele no próximo domingo, empatando com o São Paulo. Vai poder fazer isso num domingo à tarde, às 4 da tarde, com a sua torcida toda, que não pôde, né, estar toda ela presente para comemorar, embora tivesse a maioria no título da Libertadores. Então, eu acho que no fim das contas, o gol do Estevão hoje no finalzinho foi muito legal pro torcedor do Botafogo, porque acho que agora, mesmo o torcedor do Botafogo que se acostumou ano após ano a ficar desconfiado sobre tudo pode acontecer com o Botafogo, aquelas histórias, o que houve no ano passado, acho que agora isso tudo ficou para trás. Com a vitória diante do Palmeiras no Allianz, com evidentemente a vitória épica na Libertadores, jogando com um jogador a menos a partida inteira, agora precisando empatar com esse São Paulo em casa,
o Botafogo, a gente pode dizer, acho que é o campeão e vai poder formalizar diante da sua torcida esse título no próximo domingo. Porque se precisasse ainda da vitória, né, Pedro? Você ainda pode... Pô, mas fica aquela tensão, de repente o gol não sai. E acho que não vai acontecer, tal, mas imagina se isso não acontece, esse recorte do Jean para... Pois é, exatamente. Mas tudo bem, não vai acontecer. Claro, todo mundo só não fala isso com medo do corte, mas assim, eu não preciso nem temer esse corte. Pronto, vai ficar até pior o corte. Agora os caras vão editar, juntar uma coisa com a outra. Brincadeira. Não tem chance do São Paulo ganhar esse jogo. E poderia ter alguma tensão. Preciso vencer, o gol começa... Mas nem isso, não precisa vencer. Precisa empatar. Exato. Então eu te pergunto, como diria Everaldo Marques, enquanto tem bambu tem flecha ou acabou? Grande EV. William, boa noite a você, Jean, Vitor, Calça, fã de esporte com a gente. Por uma questão prática de matemática, a gente tem que falar aqui que o campeonato ainda não acabou. Mas se você parar para ver que o Botafogo é um time que não perde no Campeonato Brasileiro há quase 4 meses. O São Paulo é o time que não quer jogar o Campeonato Brasileiro há não sei quantas rodadas. O cenário está todo montado para uma festa, até para o torcedor mais desconfiado do Botafogo. O Botafogo é um time que vem nas 2 últimas rodadas vencendo o Palmeiras, que está na briga pelo título, o Internacional, que estava na briga pelo título. E quando ele abre um placar, é muito difícil imaginar que ele não vai sustentar aquilo ali. Então, por que eu vou virar aqui e querer ser o diferentão e falar, não, calma, a coisa está aberta, nunca se sabe o que o futebol pode nos aprontar. O botafoguense, no seu íntimo, ele sabe que hoje... E você foi muito feliz quando você falou no início que se comentava muito antes do jogo que se empatar hoje a coisa fica razoavelmente confortável, porque você vai encontrar um São Paulo que você tem total condições de ganhar em casa. Então, ganhando hoje do Inter em casa, que muitos questionou, e até do ponto de vista compreensível, né? Da comemoração no sábado, comemoração no domingo, noite mal dormida, sem treinar. Mas aí você tem o cara que faz a diferença, tem muito cara que faz diferença dentro desse Botafogo. Uma finalização no gol no primeiro tempo, a finalização com aquela qualidade. É um Botafogo fechado que sabe se defender. O Inter aí começa a ter dificuldade, não foi exatamente um jogo de muitas chances claras para o Inter, o tempo vai passando, um Botafogo que não foi ficando nervoso. Eu tô com o Jean. Deu uma última página para esse livro mais bonito, o gol do Estevão. Mas até apitar ali no Beira-Rio, o torcedor do Botafogo não estava querendo saber muito porque do gol do Estevão. Mas até mesmo se sai um gol de empate do Inter, aí você tem a possibilidade do empate justamente entre São Paulo e Botafogo, que também acho até improvável, mas enfim, é uma outra história, né? A gente não sabe o que pode estimular ou não os jogadores de São Paulo, mas acho que pouquíssimas coisas podem estimular os jogadores de São Paulo. Mas se a gente faz de um empate, eu acho que até dava para segurar um pouco esse discurso. Eu acho que a partir do momento que o São Paulo precisa ganhar do Botafogo no Rio de Janeiro, vai virar apenas um capítulo mais legal. E acho que também muito se falou nas últimas semanas, não na última exatamente, porque a última semana a gente falou muito de Palmeiras e Galo, mas nas semanas anteriores, sobre um Botafogo que teria dificuldade contra times fechados. Então, se fosse o caso de hoje, um empate, sem finalizar, o São Paulo jogando alguma coisa, tendo que se fechar, você poderia pensar ou cogitar um cenário de dificuldade, mas eu particularmente não consigo ver nenhum cenário onde São Paulo se apresente domingo no Newton Santos como alguém que vai oferecer grande resistência ao time que está há mais tempo sem perder no Brasileiro, ao time que está jogando para coroar a sua temporada, um time que está jogando para fazer a sua festa. E não é aquela coisa de entrar de salto alto porque o clima já é de festa. São Paulo e Botafogo jogaram 3 vezes a temporada, 3 empates e com o São Paulo competindo no seu limite os 3 jogos. Agora o São Paulo está relaxado. E numa época que o São Paulo ainda estava na temporada, porque o São Paulo hoje parece que não está mais na temporada. Hoje a entrevista já da saída de campo ali é sobre o que vai fazer, quem vai ficar, não sei se fica, como é que tá, enquanto o Botafogo está querendo ganhar para fazer história e embarca para o Mundial semana que vem. Então, a frase do EV, né? Enquanto tem bambu, tem flecha, era para hoje. Agora, Calçade, a gente está falando do Botafogo e o outro está brigando ali o Palmeiras. É impressionante como o Palmeiras vende caro, né? As derrotas. O Palmeiras, atual bicampeão brasileiro, brigando pelo tricampeonato. É um time que teve um ano em que mais atípico em relação aos últimos anos, eliminação em oitavas de Libertadores, sempre chegava pelo menos em semifinal. Eliminação em oitavas de final também de Copa do Brasil. É bom que se diga, né? Foi eliminado pelo campeão da Copa do Brasil e foi eliminado pelo campeão da Libertadores, né? Mas vende caro e é de uma resiliência impressionante, mesmo tendo uma série de dificuldades, dependendo muito do Estevão. Mas o time resiliente esse Palmeiras, é impressionante, Calçade. E não foi em 2024, passou assim em 2023, 2022, 2021. Se criou uma casca, né, do Palmeiras, dentro dessa ideia de estar sempre lutando, de resistir e de acreditar. Então é impressionante, assim, é muito raro
É raro você ver uma equipe construir isso. Por exemplo, porque é uma questão de investimento, mas não só de investimento. O Flamengo gastou muito mais dinheiro que o Palmeiras, não conseguiu fazer isso. Sim. Né? E o Palmeiras consegue, com menos. Isso também pode levar o Palmeiras, às vezes, a não investir como deveria. Mas precisa investir próximo ano. Precisa. Porque você acredita tanto no seu processo que você esquece um pouco. E eu sempre digo aqui, os campeonatos se modificam, porque cada ano é diferente. E não vai ter nem entre nem e você tem que pensar nos adversários. Os adversários, seguinte, os adversários se movimentam, né? Hoje já tem o Botafogo, de repente vem o Manchester City lá, né, que controla o grupo, bota mais dinheiro no Bahia, você tem o Flamengo, que sempre vai estar legal, o Corinthians aí que termina o ano bem, pode começar bem, pode ser um ano bom para o Corinthians, porque ele já passou o pior e conseguiu criar um time com as contratações. Uma coisa é ter uma lista de jogadores, a outra é transformar a lista no time. Então, o ano que vem pode ser diferente. Pode ser totalmente diferente. E o Palmeiras tem essa capacidade. Ele resiste, ele acredita, ele pode não estar bem, pode perder, isso acontece. Aliás, gente, é do futebol, perder faz parte, tá? Então, mas isso costuma ser um desafio, né, Calçade? Eu acho que esse vai ser um desafio para o Palmeiras agora, no seu primeiro ano em que ele conquista apenas um título estadual, como ele vai reagir, como a torcida vai reagir. Branco, né? Então, exato, porque isso é uma loucura, mas a gente ironiza, mas é assim. Senão não ia ter. Está todo mundo felizão, né? É isso, agora por isso que está dizendo, por isso que derrete. Porque todos ficam felizes. Se for muito importante, está todo mundo feliz. Não é muito todo mundo infeliz. A temporada foi boa. Não é importante. Senão não foi boa. Não foi boa. Essa questão da temporada foi boa, foi ruim, para se analisar profundamente. Independentemente do assim, né? Eu acho que nesse caso o Palmeiras não será campeão brasileiro, tudo indica que não. E aí, e qual é a avaliação que você vai fazer? Tá tudo ruim? Precisa de uma reformulação absurda, como tem muita gente dizendo? Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que o Palmeiras tem problemas muito claros que precisam ser resolvidos para a próxima temporada, mas essa loucura... Porque aí você entra naquela lógica, que é uma lógica que seria uma novidade, existe no futebol brasileiro. No período, na fase... Sim, mas porque seria uma novidade porque o Palmeiras ganhou grandes títulos todos os anos. Não que ele não tenha mudado. O Palmeiras, não foi nada profundo, mas sempre teve mudança. Assim... Sempre teve exatamente. Sempre teve mudança. Que esse é um equívoco também que as pessoas repetem muito, dizendo que agora tem que fazer uma reformulação geral porque não mudou o time. Não mudou o time. Verdade. Desde Felipe Melo, de William, vai pegando os caras que eram campeões da Libertadores e que eram titulares e que foram saindo e substituíram. Danilo não era nem uma necessidade, mas assim, o time mudou. O meu ponto é, quando você não ganha, existe muitas vezes um clamor por uma reformulação maior do que necessária. Eu não sei se vai haver esse clamor, não sei se essa diretoria, porque agora a gente vai saber, né? Se essa diretoria, como ela responde aos clamores e às pressões, porque é fácil dizer, a direção nunca mandou embora o Abel. Óbvio que não vai mandar embora o Abel, até porque seria uma burrice enorme. Agora, nunca mandou embora o Abel porque ganhou o tempo todo, ganhou ano após ano. Tá? Então, assim, eu fico pensando, evidentemente, mudanças virão. Na hora que, por exemplo, o Abel não coloca o Dudu hoje, que eu acho que é motivo de crítica para o Abel, porque me parece que ele está, inclusive, de alguma maneira... esticando a corda. Meio que pressionando para... ganhou o jogo. Talvez a pedido... Não, então, mas aí, de novo, ganhou o jogo, você coloca o Lázaro, você coloca... Eu não vou entrar no ganhou o jogo, porque ganhou o jogo, perdeu o jogo, pode ser justificativa para tudo. Ano que vem. E eu nunca vou cair nessa. Então, mas, por exemplo, o Dudu vai sair, isso que eu quero dizer. Quer dizer, existirão mudanças ali, certamente tem mudanças que vão acontecer importantes, mas eu quero ver o nível dessas mudanças. Um dos equívocos, e talvez para mim o pior equívoco do Palmeiras, e isso se comprova pelo fato de ser o time com o maior número de finalizações do campeonato, maior número de chutes certos do campeonato, tem até o melhor ataque, que pode ser um argumento de muita gente, mas é um time que desperdiça oportunidade. Hoje foi uma loucura. De novo. Foi incrível. Hoje. E aí eu acho que isso foi uma falha lá atrás, e a gente falou disso aqui nessa mesa, depois do campeonato estadual, que é aquela crença de que
o Flaco Lopes fez 11 gols no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, e encontrou o centroavante, e boa parte da torcida tinha se empolgado também com aquilo, e aí ele ficou trocando, né? Rony, Flaco, Flaco, Rony, enfim. Acho que algumas mudanças são necessárias, mas a reformulação absoluta que muita gente está pedindo, eu não vejo necessidade, basta olhar para a temporada. Palmeirense, o detalhe é o seguinte, é a gente ganhar do Fluminense e o São Paulo ganhar do Botafogo. Será que o São Paulo vai ganhar do Botafogo? O São Paulo não tá ganhando de ninguém, cara. Aliás, eu vou dizer mais, se o São Paulo não ganhar do Botafogo, é todo um monte de bambi mesmo. Tá? Deixe seu comentário aí se você concorda ou discorda de mim. E, esqueça desse vídeo aqui, hein? Já deixou o comentário? Já deu like? Então já clica aí e assista mais um. Pra você não perder nada aqui. Porque os comentaristas estão falando muito que o Verdão ainda tem chance. Aí eles ficam naquela, né? Eles acham que o São Paulo vai jogar alguma coisa contra o Botafogo, até parece. Depois eu explico pra vocês que eu acho que pode ser o milagre deste domingo, tá? Eu vou ter um último fio de esperança, que é uma ficção que eu vou trazer aqui pra você nos próximos vídeos, tá? Avante palestra!